A gente parou no momento ali da história do PCC que eu acho que tem uma figura interessante, que é o Marcola, né? É. Por que que você... Ele é realmente interessante, ele é inteligente, como dizem. Por que que ele é uma figura assim importante hoje? Ele ainda tá na alta cúpula ali, como é que é? Cara, o que ele fala é que ele não é do comando, tá? Então vamos deixar a primeira versão dele aqui Justo. e depois o que a gente estudou. Então, o Marcola ele diz que não é do comando. Beleza? É uma alegação dele, da defesa, tá tranquilo. Mas ele já foi condenado várias vezes por ser chefão da facção inteira. Cara, o Marcola, ele era um assaltante de banco e de carro forte. Então, no crime, no mundo do crime, né? Aí eu não sei, talvez o pessoal não acompanhe tanto o que que é o mundo do crime quando a gente fala, né? É um conjunto de ética e moralidade que conduz o cara dentro do mundo dos delitos. Então, tem o cara que comete um crime, vamos lá, por exemplo, o Alexandre Nardoni, ele cometeu um crime, mas ele não é criminoso. Ele não vive do crime, Entendi. entendeu? Ele é criminoso pra lei, mas ele não vive do crime. Existe o cara que vive do crime, da criminalidade, da organização criminosa, de assalto e tal. Esse mundo de viver no crime, ele tem certas regras que você não pode infringir, senão você pode acabar debaixo da terra, tudo. Então, ele sempre foi um cara que a gente chama de. E esse conjunto de ética, de hábitos que você faz, você começa a ganhar uma consideração se você faz tudo isso certinho, que a gente chama de proceder, proceder correto. É o lado certo da vida errada que os caras chamam. Então, esse é o mundo do crime, é o cara que vive do crime, que é o caso dos caras. Então, ele era assaltante de banco. No mundo do crime, ser assaltante de banco é do alto escalão. É. Então a gente tem lá várias características. No mercado formal a gente tem o emprego mais subalterno ou o emprego mais prestigiado. Tipo um médico, medicina. Isso, O assaltar o exatamente. banco é tipo uma medicina ali. Assaltar o banco seria o empreendimento em que as pessoas olham pro cara e falam, pô, o cara é louco no mundo do crime mesmo. Porque o cara mete o louco em gente que tem dinheiro de verdade, enfrenta a segurança armado, tudo, cara, as pessoas chamam de cara de disposição. E aí você tem o olheiro, que, por exemplo, o aviãozinho, que é o cara que leva a droga daqui pra lá, que é um cara que, um estelionatário, um cara que furta mercado. Esse cara é um Zé Ruela, enquanto o cara que é assaltante de banco, ele já é conhecido no mundo do crime. Então, aí você vai conhecendo uma pá de gente que também é muito forte no mundo do crime. Que é o Birosca, que foi o cara que era do comando, o GG do Mangue, que mexia com tráfico e já era um cara que tinha muito dinheiro e tal. Então você vai pegando uma elite do crime paulista que existe. E esses caras puxam cadeia nas mesmas unidades. Né, mano? Vira e mexe, esses caras estavam na mesma unidade, os caras conversavam, estavam no mesmo local e tal. O que, que o Marcola fez que ele é muito conhecido no comando? Primeiro que ele adotou uma postura de levar o comando para as cadeias de uma outra forma. Não foi da forma que foi usada pelo Geleão, pelo Cezinha na violência. Ele trocava ideia. Então ele trazia toda a reputação dele, convencia pessoas e convencia os caras na lábia mesmo, no discurso, e não que ele não fosse perigoso, ele era muito temido, mas ele optava sempre por dialogar do que impor o negócio, mas quando precisava também. E ele vai crescendo, e ele vai ganhando politicamente muita relevância com a massa carcerária. Então, enquanto o Geleão e o Cezinha cometem muita violência, trazendo insatisfação, porque é isso, né? O rei que começa a enforcar muita gente, uma hora é enforcado. E ele vai ganhando o respeito da massa carcerária. Há uma treta no comando, no início dos anos 2000, em que o Geleão e o Cezinha mandam tirar a vida da ex-mulher do Marcola, que era uma mulher que ele era apaixonado, a Ana Olivato. Por quê? Treta. Ninguém sabe direito, o cara aí existe muito problema, vaidade, ego, a pessoa achar que a outra tá passando a perna nela, Sim. tem tudo isso, sabe? Essas inseguranças do ser humano que todo mundo tem, né? Isso o Josmar, o Josino Conta é muito bem documentado, inclusive, o Márcio Cristino, que foi o cara que entrevistou o G Leão, ele é tudo bem documentado. E o Marcola ficou com muita raiva dessa situação. Aí tiraram a vida do Sombra também, que era o cara que tinha uma consideração muito grande no sistema, que era um cara que adotava as ideias igualzinho do Marcola.
E aí a coisa começa a se dividir. O Marcola convence a população carcerária a ficar do lado dele na guerra contra o Geleão e o Cezinha. E aí os dois são expulsos, o Cezinha é executado, o Geleão falece de Covid depois, né? Porque ele fica numa outra cadeia e tal. E aí ele acaba ficando como o principal chefe, segundo o Ministério Público. E aí o que que ele faz, Mas isso é cara? em que ano, que época? 2003, Tá. 2004, final de 2002, foi um negócio que assim, foi gradual, mas Sim. ele convence a massa carcerária e aí o que que ele faz, cara? Ele tem uma ideia muito genial. Que não precisa pensar muito. Quando o cara lê algumas coisas, ele entende um pouco disso. Ele pega o poder que estava centralizado na mão dos fundadores, do Cezinha e do Geleão, e ele distribui isso pelo sistema carcerário. Então ele vai criar no sistema carcerário, em cada cadeia, uma sintonia. E cada sintonia vai ser responsável pelos disciplinas, que são os caras abaixo do sintonia. E aí, quando você distribui o poder, fica muito mais difícil de você perder o poder, porque ninguém quer perder aquele pouco de poder que tem, porque é muito mais poder do que a massa carcerária comum tem. Então as cadeias começaram a virar um setor que é assim, ó. Você chega, o cara do comando chega em você, ele pergunta quem você é, qual que é o BO que você tem. Qualquer coisa que precisa resolver dentro da cadeia, não vai tirar a vida do cara, como acontecia antigamente na selvageria. Vocês vão levar para as ideias, vai ter um debate e os caras vão definir. E cada sintonia é responsável por um setor e que é uma prisão, uma cadeia do estado de São Paulo e hoje até fora do estado de São Paulo. Então, ao dividir isso daí em várias sintonias, em vários chefes, e muitos deles da confiança do Marcola, ele conseguiu ganhar muita solidez, né? Por exemplo, a gente falou do Birosca, né? O Birosca é um dos bandidos mais respeitados de Diadema. Ele era um cara que ele bancava ônibus para a família ir visitar os outros, ajudava o presidiário, quem estava preso, sabe? O cara fazia uma série de coisas para a família dos presos que ele tinha muito respeito. O cara entra junto com o Marcola nessa, né? Aí você tem, por exemplo, o Julinho Carambola, que era um cara extremamente inteligente, ele era muito conhecido por ser planejador de uma série de coisas que davam certo, negociador de cadeia brabo, que negocia com o diretor, que resolve problema. Ele entra junto com o Marcola. Você tem o Gulu, que era um cara muito conhecido no sistema carcerário, as pessoas tinham muito medo dele, ele entra com o Marcola também. Você tem o Tirissa, que também entra com o Marcola. O Funchal, uma galera que, pô, por exemplo, quando eles mandaram executar o juiz Machadinho, né? Luiz Antônio Machado lá no em Presidente Prudente, porque era o juiz corregedor da cadeia, e ele dava umas penas muito duras para os caras cumprirem, os caras executaram ele do comando, todo a massa carcerária. Não, os caras têm tem coragem, entendeu? Infelizmente, né, tiraram a vida do juiz, tá totalmente errado esse bagulho, assustador isso. Mas pra uma galera da massa carcerária que seguia os caras, é como se os caras fossem muito ousados nesse sentido. Tanto que em 2006 os caras saem por São Paulo e. Porque 2006 é quando os caras investem nessa nova cúpula, pra combater essa nova cúpula. Os caras percebem no estado de São Paulo que tem muitos novos chefes, comando. Eles pegam 700 desses caras e jogam numa cadeia de segurança máxima. Isolam os caras. Perto do Dia das Mães, que é a visita mais importante que tem no ano pro preso. Então os caras eles se reúnem e eles falam assim: não, vocês vão meter fogo em São Paulo. Foi em 2006, você lembra? Parou São Paulo, a Avenida Não, Paulista ficou parada. não, era muito novo. Quando você tinha mais ou menos. 6, Depois. 7. Mas eu acho que muita gente que tá assistindo aqui vai relembrar disso. Em 2006, o comando saiu pras ruas, tirou a vida de 56, se eu não me engano, se eu não me engano, 56 agentes de segurança do estado, de polícia, agente penitenciário, né? Aham. E pararam a cidade. A Avenida Paulista foi a primeira vez que a Avenida Paulista ficou parada. Parada, sem carro, sem nada. Não tinha nada. Mas porque o pessoal não quis sair de Ah, casa? mas ficaram assustados, né? Tava crescendo a internet também, começou um monte de boato. Os caras colocaram um carro-bomba na frente da Bolsa de São Paulo aqui, da Bovespa. E foi um negócio muito louco, assim. Os caras de moto passavam, botavam fogo na Caramba, delegacia, cara. davam tiro na delegacia, essas coisas. Aí foi um momento de demonstração de força muito pesado do comando. Surgiu até um boato na época que o governo teria negociado o cessar-fogo com os caras e tal, coisas desse tipo. A gente chegou a ouvir falar disso. Depois disso, o comando deu uma sossegada de aparecer,
Porque daí para você crescer, você não pode ficar aparecendo muito, né, você precisa ter aquele momento de estabilização, sem aparecer tanto para que o negócio comece a crescer.